que nos visita, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, continue com você. E eu te convido a abrir a Escritura no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20. Marcos, capítulo 5, do verso 1 a 20. Marcos, capítulo 5, do verso 1 a 20. Diz assim a Escritura Sagrada, mesmo assentados. Vamos ler. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000 homens, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade, e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém, queridos? Vamos em Deus mais uma vez a oração, pedindo que Ele nos agracie com a sua presença, que Ele fale aos nossos corações através da sua palavra. Senhor, nós rogamos a Ti através de Jesus, que o Senhor, como sempre tem feito, que o Senhor não nos desampare, que o Senhor fale aos nossos corações, que a sua palavra possa nos consolar, nos confortar e transformar ou continuar transformando a nossa vida à imagem de Cristo Jesus. É isso que eu rogo a Ti, pelos méritos dele, o único justo que viveu aqui nessa terra, Jesus Cristo. Em nome dele que eu peço. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma passagem extremamente conhecida. Acredito que a grande maioria dos irmãos conhecem essa história. Só que, às vezes, a gente aborda diferentes aspectos dessa história. Nós sabemos que a explicação ou o sentido do texto é um só. Só que as aplicações são várias. E eu queria trazer um aspecto desse texto
que é exatamente o final desse texto, quando o que é endemoniado, ou o que fora endemoniado, ele pede para seguir Jesus, e Jesus diz: não, eu não quero que você me siga, não quero que você vá comigo, eu quero que você volte para sua casa, e você fale aos seus o que aconteceu com você. E por que eu estou trazendo esse aspecto? Porque, de certa forma, o que Jesus fez aqui com esse rapaz, alguém que teve uma conversão, alguém que teve, pelo relato que nós vemos aqui, uma transformação profunda na vida, o que Jesus fez com esse homem foi simplesmente frustrar aquilo que ele queria fazer. Jesus frustrou o que ele queria fazer. E o que ele queria fazer era algo extremamente lícito, algo extremamente bom aos nossos olhos. Ele queria seguir a Jesus de perto. E Jesus disse não. Jesus disse não. E por que eu trouxe eu pensei nesse aspecto do texto? E nós vamos ver todo esse contexto, eu queria dar essa introdução para que a gente possa pensar sobre isso. Esta semana, eu tive contato com um rapaz que, desde a sua adolescência, teve problema com o uso de drogas. Desde o início da sua adolescência, e por muitos anos ele usou drogas. E no lugar ao qual eu trabalho, um lugar de reabilitação, e ele me relatou uma coisa que eu fiquei, nossa, como isso tem aplicações para nossas vidas. E simplesmente ele disse: olha, eu não soube lidar com as frustrações da minha vida. Por quê? Porque assim que eu tinha uma frustração, eu usava droga, e essa droga, ela mascarava aquilo. Eu não lidava com as minhas frustrações. Eu usava a droga para poder mascarar ou anestesiar aquelas frustrações. Por causa disso, por muito tempo, agora ele está começando. Aí ele disse que estava sem usar a droga por um tempo. Ele disse: agora que eu estou tendo contato com as minhas emoções. E agora que eu estou experimentando o que seria frustração. E essa palavra, e essa ideia de frustração, ela veio muito à minha mente, porque, para o nosso contexto, para nós que servimos a Deus, nós também temos frustrações. Nós nos frustramos todos os dias. Algumas frustrações pequenas, outras maiores. E o que é a definição de frustração que eu queria trazer para nós? É exatamente aquilo que nós queríamos e não temos. Nós nos frustramos. E às vezes, até nós queremos coisas que são extremamente boas. Que aos nossos olhos são extremamente, algo extremamente, na linguagem popular, a gente diz, é algo extremamente de Deus, algo extremamente bíblico. Mas nós não temos. E qual é a nossa resposta a essas frustrações? E é esse aspecto do texto que eu quero explorar. Porque, às vezes, a gente lê, e, como eu disse, o sentido é um só, e nós vamos ver isso, mas isso veio muito forte. Nossa, ok, ele lidou com as frustrações dele de uma forma extremamente errada para todo mundo, as drogas. Mas será que nós não lidamos, o que a gente usa, ou como nós lidamos com as nossas frustrações? Isso é extremamente prático. Talvez você não use droga, uma droga ilícita, mas talvez você esteja lidando com a sua frustração, ou seja, aquilo que você queria ter e não tem, ou algo na sua vida que você não gosta, mas você tem que enfrentar. Talvez você lide com isso aí com algum pecado que ninguém esteja vendo. Ou você lide com isso aí, isso faça com que você esfrie espiritualmente. Faça com que, ao invés de você buscar mais a Deus, você busque menos a Deus, porque você não tem aquilo que você gostaria. Só que não foi isso que aconteceu com esse rapaz. Tendo isso em vista, nós precisamos olhar para o texto, entender o texto e sim chegar nessa parte. A gente não pode desprezar o contexto. E é isso que eu quero ver com vocês. Nessa perícope aqui, do verso 1 ao 20, esse texto ele pode ser dividido em 4 partes. Existem outras formas de dividir, mas é muito claro essa divisão aqui, a divisão mais óbvia, eu acho. Do verso 2 ao verso 5, nós vamos ver o relato desse endemoniado.
como era esse endemoniado. E Marcos faz questão de falar como era a vida dele antes desse encontro com Cristo. Do verso 6 ao 13, nós vamos ver o encontro de Jesus com esse endemoniado. Como é que é esse encontro? Do verso 14 ao 17, nós vamos ver a reação das pessoas ao experimentar esse milagre, que de fato foi um milagre que aconteceu, o milagre da conversão, da transformação, da libertação. Qual foi a reação das pessoas em relação a isso? E por último, que é onde eu quero parar e explorar um pouco mais, a gente vai ver o pedido desse homem. Ele pede algo a Jesus. E a gente vai passar pelo texto, entender o texto, trazer algumas aplicações, mas eu vou focar mais nesse final, nesse pedido desse homem. Então, com a Bíblia aberta, vamos versículo por versículo, considerando algumas coisas, tá? O texto começa dizendo o seguinte, capítulo 5, verso 1. Entre mentes, dependendo da sua versão, pode ser um mas. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E a gente precisa entender onde esse relato está posto aqui no Evangelho de Marcos. Esse relato, ele está no meio de 3 relatos que Marcos nos dá, provando que Jesus é o Senhor. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que Jesus acalma a tempestade. E o contexto dessa história aqui é o seguinte: Jesus vai com os discípulos atravessando o mar da Galileia, ele pega no sono, como nós conhecemos a história, se levanta uma grande tempestade e Jesus acalma aquela tempestade. É nesse contexto. Então Jesus, nesse relato da tempestade, ele vai provar que ele é Senhor da natureza, Senhor das tempestades, ele é o Senhor de todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Nesse relato que nós vamos ver agora, Jesus vai mostrar que ele é Senhor sobre os demônios. Ele manda, ele tem autoridade sobre tudo, não só a natureza, mas também sobre os demônios. E depois desse relato, nós vamos ver o relato da cura da filha de Jairo. E também Jesus vai mostrar que é Senhor, mas agora Senhor sobre a morte. Ele não só acalma a tempestade, ele não só tem poder sobre os demônios, mas ele é aquele que é o Senhor da vida. Ele tem poder sobre a morte, ele ressuscita mortos. Então, esse relato aqui, ele está no meio, e o centro desse relato não pode se confundir. Aqui, o objetivo principal de Marcos é mostrar que Jesus é o Senhor de todas as coisas, e nesse aspecto aqui, ele é Senhor sobre as forças do mal. Não existe uma guerra, como o maniqueísmo nos fala, que existe uma guerra entre o bem, entre Deus e Satanás. Não existe essa guerra. Deus é Senhor sobre tudo, sobre as forças do mal, sobre a natureza e sobre a morte. O relato desse texto, você tem que, para a gente chegar naquela aplicação, ela tem que estar embasada nisso. Jesus é o Senhor sobre as forças do mal, sobre os demônios. E é exatamente esse o objetivo do texto. E no verso 2, ele vai começar esse relato desse homem endemoniado. E o interessante é que Marcos é o que mais detalha, ele fala muitos detalhes desse homem. Vamos tentar imaginar a cena. Jesus atravessa, quando ele vai atravessar o mar da Galileia, provavelmente é o fim da tarde, e ele chega aqui já à noite. Ele chega à noite. Esse encontro provavelmente é à noite. Então, Marcos faz questão de falar como era a vida desse homem. Olha como é que diz o verso 2. Ao desembarcar, logo, imediatamente, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Como eu falei, não tenho tempo para poder explorar todos os detalhes do texto, até porque eu quero dar como foco aquele final. Mas a ideia aqui do verso 2, se a gente parar no verso 2 e for para um outro lugar, a gente poderia pensar que essa é uma história normal. Quando eu digo normal, é um demônio como outros que Jesus expulsou, outros endemoniados que teve no Evangelho. Mas Marcos faz questão de dizer que esse homem, a vida desse homem era extremamente difícil. Não era simplesmente uma possessão demoníaca. Claro que toda possessão demoníaca é algo terrível, mas assim, Marcos faz questão de enfatizar o tamanho
do sofrimento que aquele homem passava. E ele começa do verso 3 ao verso 5. Olha só como é que esse homem vivia. Verso 3. O qual, ou seja, esse endemoniado, vivia nos sepulcros, ou seja, nos túmulos, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Verso 4. Porque tendo sido muitas vezes preso por grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Meu querido, você consegue imaginar essa cena? É algo aterrorizante. Esse homem, que por muito tempo, nem o evangelista fala, passa por essa situação, e quando você junta os relatos dos evangelhos, tem um detalhe que Lucas, ou é Mateus, eu acredito que é Mateus que diz que as pessoas passavam por longe daquele lugar. Porque é como se, você imagina, uma pessoa que sofre há muito tempo, talvez na sua rua ou em um determinado lugar que você passa, e é algo tão aterrorizante que você diz, olha, não vamos passar por aquela rua, porque é algo, aquela pessoa pode pular o muro, pode me atacar. Era algo extremamente difícil, obviamente, para ele, e para a sociedade, para as pessoas que viviam. O relato é que essas pessoas tentavam, com todas as forças, prender esse homem, com grilhões, com cadeias, mas ele despedaçava aquilo. Não conseguiam segurar. E não só isso, mas aquele homem, ele se cortava, o verso 5 diz assim, andava sempre de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, queridos. Ferindo-se com pedras. Existe um aspecto no texto que Marcos não fala, só Mateus fala, que na verdade eram 2 endemoniados e não somente um. Então, a ideia aqui, quando a gente faz a harmonização dos evangelhos, é que de fato existiam 2, mas Marcos dá ênfase a um, talvez o porta-voz, aquele que falou, aquele que se comunicou com Jesus. Mas eu não vou entrar nessa questão. O ponto aqui é o relato desse homem, alguém extremamente atormentado. Extremamente atormentado. Como eu disse há um tempo atrás, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas num lugar onde a gente encontra pessoas com realidades psiquiátricas difíceis, pessoas de fato atormentadas, pessoas que você olha para elas e uma delas olhou para mim e disse assim, eu não sinto vontade nenhuma de viver. Eu não sei o sentido de viver. Eu não tenho nenhum motivo para viver. E, coincidentemente, uma das práticas que essa pessoa tinha também era a prática de se mutilar, se cortar. Obviamente, eu não quero dizer que necessariamente aquilo era possessão demoníaca, até porque, pelo contato que eu tive, eu acredito que não. Mas, enfim, era um sofrimento para esse homem. E é exatamente assim que vive as pessoas que estão longe de Cristo. E é exatamente esse contexto que Jesus encontra essa pessoa. Como eu falei, eu não vou ter como explorar cada detalhe do texto. A gente vai ter que correr um pouco para chegar no ponto pelo qual Deus colocou no meu coração para a gente poder abordar. Do verso 6 ao verso 13, a gente vê o encontro de Jesus com esse endemoniado. Como é que é o encontro? A gente viu que é uma realidade extremamente difícil dele, e Jesus, quando ele desembarca lá, quando Jesus e os discípulos desembarcam lá, esse homem já chega ao encontro dele. O verso 6 diz assim, quando de longe viu Jesus, olha só o detalhe, Jesus desembarcou, era noite, certo? Provavelmente numa região montanhosa, onde tinham muitos sepulcros. Quando ele viu Jesus de longe, o que foi que ele fez? Correu e o adorou. Ah, querido, aqui, como eu falei, eu não tenho condições de explorar isso aqui, mas a gente não tem como passar por um relato desse e não ter uma pontinha de simancol para nós. Porque Jesus é o Senhor
de tudo, inclusive dos demônios e das forças espirituais. Os demônios se curvam diante dessa autoridade. Você consegue olhar para a sua vida e imaginar que um demônio, alguém que está destinado ao inferno, à condenação, encontra com Jesus e o adora, se prostra diante dele, e você, se você foi alcançado por Cristo, se você teve a vida transformada, essa não é uma realidade para a sua vida? Ah, meu querido, eu não tenho como passar por cima disso aqui. Não tem como. E não pense em adoração simplesmente o ato de levantar as mãos aqui na igreja e cantar e talvez vir as lágrimas. Não é simplesmente isso não, tá? A gente sabe que a adoração é um estilo de vida para aquele que foi alcançado por Cristo. Então, querido, se os demônios reconhecem essa autoridade, então, para mim e para você, isso é uma tapa na cara, para que a gente reveja a nossa vida e, de fato, tenha uma vida de adoração. É terrível isso. Se os méritos de Cristo não tivessem aplicados à nossa vida, e graças a Deus por esse sacrifício, nós seríamos piores que os demônios. Mas graças a Deus que essa cruz, Jesus morreu por nós, e os méritos dele são aplicados à nossa vida, e Deus nos vê justos através de Cristo. E por causa disso, nós temos condições de nos chegar diante dele. Graças a Deus por causa disso. Continuando esse relato, no verso 7 ele diz assim: exclamando com alta voz, o demônio: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo. Olha a declaração que o demônio dá. O demônio sabe que Cristo é o Filho de Deus. O demônio sabe. E ele diz isso: o que é que eu tenho contigo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é teu nome? Eu não tenho tempo para explorar o porquê que Jesus pergunta isso aqui. Mas Jesus diz: olha, qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E aqui alguns comentaristas vão dizer: olha, ele fala legião porque existia a legião, que era o exército romano, que eram 6.000 soldados. E alguns comentaristas vão dizer que ele não queria dizer exatamente isso, mas que eram muitos, não necessariamente o número exato, 6.000, mas a ideia é que eram muitos. Existia uma influência maligna terrível na vida daquele homem, que não só privava ele de uma vida social normal, digamos assim, como fazia com que ele vivesse em um ciclo maldito, um ciclo terrível de vida. Era isso que acontecia com esse homem. E eram muitos. E o versículo 10 diz assim: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, só Marcos dá esse detalhe, Marcos gosta de detalhes, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Ou seja, o relato aqui, esse encontro de Cristo com esse homem, os demônios, eles reconhecem a autoridade de Cristo, como nós vimos, eles pedem, eles rogam, e é interessante, alguns comentaristas chamam a atenção disso aqui, quando o demônio diz assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele clama para Deus com medo do Filho de Deus. É isso que o demônio faz: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então nós temos esse relato aqui, desse encontro de Cristo com ele, e nós vemos que eles pedem para que não os expulse do país, e é uma discussão sobre o que é isso, eu não quero entrar aqui nesse detalhe, mas a ideia é que esses demônios, eles são expulsos, ou seja, aquele homem é liberto, e após isso, do verso 14 ao 17, nós temos a reação daquelas pessoas que estavam vendo aquilo ali, ou as pessoas que estavam ao redor, ou ao derredor.
Os porqueiros, que eram aquelas pessoas que cuidavam dos porcos, fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Aqui a gente não sabe se, quando o pessoal saiu, isso já era pela manhã, se estava durante a madrugada. O texto não diz. Só sei que os porqueiros ficaram abismados com o que aconteceu. E detalhe, eles sabiam que a morte dos porcos tinha sido Jesus que tinha feito aquilo. Não havia dúvida deles. Eles não tinham dúvida de, por exemplo, eu estou aqui conduzindo essa manada e eles se assustaram com alguma coisa e os porcos caíram. Não, eles tinham certeza que foi Jesus que fez aquilo. E eles se assustaram e foram falar para as pessoas. E olha só, verso 15. Indo ter com Jesus, essas pessoas, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Olha só, pessoal. Olha só, meus irmãos. Olha o que aconteceu com aquele homem. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, uma influência maligna terrível, assentado, vestido, que ele só andava nu e se cortando, e o que mais? Em perfeito juízo. E Lucas dá um detalhe que ele estava aos pés de Jesus. Ele estava aos pés de Jesus. E temeram. As pessoas viram isso e temeram. Por que elas temeram? Um detalhe que eu não falei, essa região não era uma região onde habitavam judeus. Aqui era uma região gentílica. Por quê? A gente sabe que os judeus, eles não criavam, ou eles não... o animal impuro para o judeu era um porco, por exemplo. Um dos animais impuros. Então aqui, a gente está falando de gentios. Jesus foi ao território gentil aqui. Então, eles se assustaram porque eles sabiam que aquele homem, aquela influência maligna terrível, estava totalmente diferente. E não é isso que acontece com alguém que teve um verdadeiro encontro com Cristo? Uma vida totalmente transformada? É exatamente isso que acontece, querido. É exatamente isso que acontece. Há algo diferente. Claro que aqui é um extremo. Eles viram alguém que se cortava, que saía uivando, provavelmente, assustando todo mundo, se cortando, andando pelado. Ele estava lá, vestido, sentado e aos pés de Jesus. Olha só, querido. E isso aqui, a gente não pode passar por isso sem trazer uma aplicação séria para nós, que é, não há pecador eu vou até usar uma redundância aqui, não há pecador tão pecador que não possa ser transformado pela graça de Deus. Não há alguém tão imundo, tão encrostado com a sujeira do pecado que Deus não possa transformar. Não há ninguém que Ele não possa alcançar, se assim não for a vontade dEle, querido. E aqui é uma esperança muito grande para nós, porque eu sei que assim como eu, vocês também têm pessoas, familiares, amigos, que talvez, neste momento, a esperança que vocês tenham em relação àquela pessoa de ser alcançada pela graça de Deus, talvez esteja tão pequena. Nunca que Deus vai conseguir alcançar essa vida. Querido, olha um relato que nós estamos vendo aqui. Eu sei que você também conhece várias pessoas onde a vida foi transformada de uma forma drástica. Mas aqui a gente tem diante dos nossos olhos alguém que estava totalmente perdido para alguém que está lá, em perfeito juízo, sentado e aos pés de Jesus. Uma vida totalmente transformada. E eles se assustaram. E versículo 16 diz: os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha só o que aconteceu. Jesus transforma a vida de alguém da cidade, alguém conhecido deles. Jesus faz um milagre incrível na vida desse homem. E em resposta a esse milagre, o que as pessoas dizem? Vai embora, Jesus. Vai embora.
Aqui, de cara, a gente não tem isso explícito no texto, mas de cara, além deles estarem assustados com o que aconteceu, eles estavam pensando também na parte financeira. Jesus causou um prejuízo financeiro para eles. Eles estavam pensando simplesmente naqueles porcos. Se esse homem ficar aqui, vai dar prejuízo para a gente. Vai dar prejuízo para a gente. Eu não quero ele aqui. Até porque, se servir a Jesus significa abrir mão do meu patrimônio, ou fazer mal à minha empresa, ou qualquer outra coisa, estou fora. Estou fora. E querido, aqui também não posso deixar de passar, não posso deixar de falar isso. Se você tem essa imagem, que servir a Cristo, ou você não serve a Cristo e você escutou, você que está me ouvindo agora, até você que está aqui, você escutou que a partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, que você é convertido a Cristo, vai ser tudo bem, não vai ter problema, você vai de vento em popa na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida emocional. Eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Não necessariamente isso vai acontecer. Não necessariamente isso vai acontecer. Cristo, Ele alinha, transforma a nossa vida, transforma, mas Ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida, a vida que nós queríamos ou que nós queremos, em todos os aspectos dela, financeiro, emocional, não necessariamente vai ser assim. E a sua motivação para servi-lo não deve ser essa. Se sua motivação for essa, vai chegar uma hora que provavelmente não vai fazer sentido servir a Jesus. E você vai cair fora. Você vai cair fora. Se a nossa motivação não for o que Ele fez por nós na cruz, a nossa maior motivação, talvez chegue um momento que a gente não tenha alicerce para continuar. A gente não tenha essa gratidão do que Ele fez por nós. E essas pessoas pediram para Jesus se retirar. E entra no ponto do texto que eu falei do início. Nós precisávamos dar essa explicação do texto para que a gente pudesse chegar no verso 18, que é exatamente o final, digamos assim, desse relato, desse momento de Jesus ali. O que acontece? Depois que as pessoas dizem a Jesus, vai embora, Jesus. Jesus vai. O que ele diz? Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, Jesus vai atravessar de novo. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. O que acontece aqui? E só Marcos dá esse detalhe. É como se fosse assim, Jesus está indo embora, as pessoas digam, olha, vai embora, Jesus, vai embora. Aí Jesus, tá bom, vou embora. Começam a entrar no barco, ele e os discípulos, e aquele que foi curado, aquele que foi transformado, aquele que teve a vida totalmente mudada por Jesus, é como se ele dissesse, Senhor, peraí, eu quero ir também, não me deixa aqui não, eu quero ir com o Senhor, a minha vida foi totalmente transformada, eu quero seguir o homem que mudou minha vida, eu quero estar junto dele. Foi isso que o homem fez. E era uma atitude de alguém que de fato teve um encontro com o Senhor. Se sua vida foi transformada, você quer estar perto dele. Você não quer estar longe dele. Isso é o normal. Se o texto parasse aqui, normalmente a gente, ou de forma intuitiva ou natural, a gente ia dizer, o que ele está pedindo aqui é algo extremamente lícito, algo extremamente bom. Ou não é? Ele está pedindo para seguir a Jesus. E ele está pedindo para seguir a Jesus literalmente. Ir com Jesus no barco e andar com Jesus, é isso que ele queria. Aí, querido, nós temos uma frustração aqui, para aquele homem, naquele momento. O que acontece? Verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus não permitiu que o homem seguisse a ele. Não permitiu. Isso não deixa você intrigado? Não permitiu. Ele não estava pedindo para voltar para os sepulcros, ele não estava pedindo qualquer outra coisa, ele queria estar junto de Jesus. E Jesus disse, não. E uma coisa que me chama a atenção, que pode passar despercebido se a gente não olhar o texto com cuidado, é que existem 3 situações e Jesus dá 3 respostas, certo? A primeira, os demônios pedem para sair e entrar nos porcos. Jesus diz o quê?
Pode ir. A segunda, as pessoas dizem, Jesus, vai embora. Aí Jesus diz o quê? Tudo bem. Aí na terceira, o cara quer ir seguir Jesus, quer entrar no barco e Jesus diz, vai não. Não vai. Não vai. E o verso 19 continua. O que ele diz? Não vai, mas ele dá uma ordem. O que ele diz? E ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E o que foi que o homem fez? Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. E todos se admiravam. E eu quero pegar exatamente esse pedido desse homem e trabalhar 3 aplicações para nós aqui. Poderiam ser muitas outras. Como eu disse, o sentido do texto é um só, mas a aplicação é variada. Eu queria pensar em 3 aqui. A primeira aplicação é que o fato de nós sermos filhos de Deus, de termos sido transformados por essa graça, como esse homem foi. Literalmente, esse homem foi da água para o vinho. Esse homem de uma influência maligna terrível, ele estava lá aos pés de Jesus, vestido, sentado, querendo seguir a Jesus, querendo estar junto de Jesus. Mas o fato de nós sermos filhos de Deus não nos impede das frustrações. E quando eu me refiro à frustração, significa algo que você quer e você não tem. E às vezes não tem razão de não ter. Porque aquilo que você quer, todo mundo vai olhar e vai dizer que é algo bom. É algo bom para você. Mas Jesus, muitas vezes, e eu quero trabalhar com essa perspectiva, Jesus é o Senhor. Então é Ele que de fato nos frustra quando a gente quer as coisas e não consegue, porque Ele sabe, nós não sabemos. E o fato de nós sermos filhos de Deus não nos isenta disso. Não é sempre que a gente vai ter aquilo que a gente quer, por mais que seja uma coisa boa. Por mais que seja uma coisa boa. Para nós é algo bom. A gente não consegue enxergar longe, querido. A gente não consegue. A gente só consegue enxergar aqui. Ah, isso aqui que eu estou querendo fazer, está todo mundo vendo que é algo bom, Deus vai ser glorificado com isso aqui. Mas às vezes Ele diz não. Ele diz não. Ele diz não. E eu lembro de 2 situações. A primeira, quando Paulo pede a Deus para que Deus retire o seu espinho na carne. Vocês lembram lá em 2 Coríntios? E Deus diz, não, Paulo. Não, minha graça te basta. A segunda coisa é quando Paulo, na segunda viagem missionária dele, ele quer ir para a Ásia, pregar, meus irmãos. E Deus diz, não, você não vai para a Ásia. Você não vai. Ele é Senhor. Não esqueça, o texto tem que estar a aplicação ela deve estar embasada nesse sentido. Ele é o Senhor. E eu acredito, queridos, experimentando na minha própria vida, que muitas vezes, assim como aquele rapaz que eu trouxe o relato aqui no início, de alguém que não sabe lidar com as emoções e por causa disso usa drogas ou qualquer outra coisa, às vezes a gente não tem aquilo que a gente quer e fica parecendo um menininho mimado, espiritualmente falando, porque a gente queria aquilo e Deus diz, não vou lhe dar, e ponto. O fato de sermos filhos de Deus, como esse homem que foi transformado, não nos priva. Vai ter coisa que você vai querer, você vai orar, e você vai achar que aquilo é de Deus, mas Deus não vai lhe dar. E cuidado, querido, para que quando isso acontecer, se não está acontecendo agora, nesse momento, você não fique, Deus, colocando a culpa em Deus, porque, eu queria tanto isso, e é para a glória de Deus. Querido, Ele é Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe aquilo que vai glorificá-lo mais. E o melhor para você é exatamente isso. É glorificá-lo mais. É parecer mais com seu filho Jesus. Então, se aquilo não for, Ele não vai lhe dar. É simples. Se você é filho dEle. Não vai isentar você de frustração. A segunda coisa é que as nossas frustrações têm um propósito. A glória de Deus. A glória de Deus.
E não esqueça o que eu estou definindo aqui como frustração. Frustração é aquilo que nós queremos e naquele momento nós não temos. Frustrado, me frustrei. Eu queria muito aquilo ali e não tenho. Eu não estou dizendo de frustração necessariamente, eu vou me trancar no quarto e ficar chorando porque eu estou frustrado. Não, coisas que nós queremos e não temos. Umas maiores, outras menores. E o que foi que aconteceu aqui? Nós vemos que o fato de Jesus ter frustrado o desejo daquele homem para segui-lo, estar com ele junto no barco, fez com que ele voltasse para os seus, para pregar. E esse poderia ser um ponto que eu poderia explorar também. Que seria a ideia de que Jesus disse, olha, antes de você me seguir, de pregar em outros lugares, pregue para os da sua casa. Pregue para os seus. E existe algo interessante nesse contexto aqui, que é o seguinte, essas pessoas, quando ele fala os seus, muitos deles eram exatamente as pessoas que viram ele nessa situação, colocaram ele em cadeias e não puderam fazer muita coisa por ele. E agora ele foi transformado, eles expulsaram Jesus praticamente, mas a obra de Cristo estava lá. Era ele, o mensageiro, e Deus disse, olha, vai para lá pregar. Vá para lá pregar. As nossas frustrações têm um propósito, glorificar a Deus. Entenda o que eu estou querendo falar com frustrações. Aquilo que você não tem ainda, ou talvez você nunca tenha, que você quer, o objetivo de você não ter aquilo, é para que Deus seja glorificado, na forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. Porque o maior objetivo de Deus na sua vida é fazer com que você glorifique mais a Ele. É isso. Acima de todos os objetivos de vida, o seu maior objetivo de vida é esse. Você tem seus objetivos profissionais, emocionais, todos eles. Mas existe um que está acima de todos. É glorificar a Deus. Aí você glorifica a Deus na sua vida profissional, você glorifica a Deus na sua vida emocional, você glorifica a Deus em todas as esferas. Mas a glória de Deus está acima de tudo, porque Ele é Senhor. Não esqueça disso. Ou seja, as nossas frustrações, o fato de sermos filhos de Deus não nos isenta de frustrações, nem sempre Deus vai dar aquilo que a gente quer. As nossas frustrações têm um propósito, que é a glória de Deus. E a terceira e última aplicação é que as nossas frustrações devem nos levar à obediência a Deus. Querido, para mim esse é o ponto mais difícil. A minha frustração, aquilo que eu queria ter e não tenho, e não pense só no querer ter simplesmente com coisas materiais. É muito amplo isso. Por exemplo, ele queria seguir a Jesus, estar com Jesus fisicamente. E Jesus disse não. Talvez ele se juntou aos discípulos lá na frente, mas naquele momento não. O fato de Deus dizer não para nós, ou nos frustrar nesse aspecto, deve nos levar à obediência. O que aconteceu com ele? Jesus disse, você não vai comigo. Você vai voltar para a sua casa e vai pregar para os seus. O que foi que ele fez? Voltou e pregou para os seus. Agora, sabe o que acontece, querido? Na prática, na nossa vida, quando nós nos frustramos, muitas vezes é uma porta gigante para nós alimentarmos os nossos pecados. Eu queria ter isso e não tenho. Aí vou lá e me afundo no celular ou em qualquer outra coisa que vai consumir o meu amor por Deus. No caso dos homens, que é algo muito propício, é algo muito comum. O cara está frustrado na vida com determinada área e se afunda na pornografia. Se afunda na pornografia. E se você é homem, você sabe o que eu estou dizendo. Você está frustrado porque você deveria fazer tal coisa, não consegue fazer, aí você direciona a sua frustração não para Deus, não para a obediência, não para a oração, não para depender mais de Deus. Você canaliza a sua frustração para satisfazer os seus pecados. Querido, isso é muito atual para nós. Não sei se vocês, e eu vou fingir que eu não sei, mas é exatamente isso que nós fazemos muitas vezes. Nós nos frustramos e talvez nós não usamos drogas, mas nós alimentamos pecados,
nós não conduzimos essa frustração aos pés de Cristo, para que a gente ore mais, para que a gente busque mais a Deus, e essa frustração vai nos consumindo. Porque eu queria aquilo e não tenho. Eu queria que minha vida fosse assim. Eu queria ter um emprego tal. E se frustra e fica como um menino, um adolescente, espiritualmente falando. E se existe uma coisa na vida, trazendo o exemplo desse rapaz que eu falei no início, que aconteceu com ele, que vai moldando a nossa vida. E a criança, ela tem que aprender isso o mais cedo possível, é que ela não tem tudo que ela quer. E ela tem que se aprender a se frustrar. Ela não vai ter aquilo que ela quer. Se ela não aprender a se frustrar, a ser frustrada, eu quero isso aqui. Tem não. Se ela não aprender isso, lá na frente, ela vai se deparar com aquilo e vai ter um problema sério. E às vezes, espiritualmente falando, nós não sabemos lidar com as nossas frustrações. Porque eu sei que você tem frustração. Quando eu digo frustração, não encare só aquela frustração de passar a noite pensando, eu não consigo viver porque eu estou frustrado. Não pense só nesse extremo. Pense em pequenas coisas. Nossa, eu queria ter isso aqui, eu queria ser assim, eu queria essa situação fosse dessa forma, mas não é. Essa frustração, querido, deve lhe levar à obediência, e não o contrário. E não o contrário. Porque senão, essa forma de lidar com a nossa frustração vai impedindo que a gente cresça nessa caminhada com o Senhor. E isso se chama maturidade, querido. Maturidade. Você vai crescer espiritualmente, ou você cresceu espiritualmente, quando coisas adversas aconteceram na sua vida, e dependendo da forma como você lidou com essa situação, se você entregou de fato, e quando eu digo entregar, é conduzir. Nossa, eu estou triste por causa dessa situação, essa situação não se resolve, eu queria isso. Meu querido, põe o seu joelho no chão, ore a Deus, como Paulo fala lá em Filipos. É assim que você tem feito? É a Ele que você tem depositado as suas frustrações? Não, eu estou frustrado, eu vou passar a noite aqui assistindo Netflix. Estou triste, vou passar a noite assistindo Netflix. Você vai ver se isso vai trazer conforto para o seu coração. Não vai. Não vai. Tem problema nenhum em assistir Netflix. Tem problema nenhum. O problema com Netflix ou qualquer outra coisa é quando nós colocamos a nossa esperança, ou quando nós somos frustrados e nós colocamos o remédio dessa frustração em qualquer outra coisa que não seja o Senhor Jesus, a obediência a Ele. Esse é que é o problema, e é um desafio para nós, queridos. Ele é Senhor sobre a natureza, Ele é Senhor sobre os demônios, é Senhor sobre a morte. Ele transformou a vida desse homem, mudou totalmente a história desse homem, mas ele disse: eu não quero que você vá comigo agora. Pelo menos agora. Não. E a primeira tarefa de obediência que esse homem teve foi essa. Ele obedeceu. Jesus disse: não vai. E ele disse: ok, Senhor. Vai fazer o que, Senhor? Vá pregar da sua casa. Comece em casa. Aí ele vai e volta para casa e prega, e as pessoas ficam admiradas com aquilo. Que o Senhor nos ajude, querido. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que Ele é Senhor. Que o Senhor nos ajude, como eu falei, eu enfatizei esse aspecto do texto, tinham vários outros, mas eu enfatizei isso. Que o Senhor nos ajude a entender que em meio a nossas frustrações, nós devemos obedecê-lo. Em meio a nossas frustrações, nós devemos confiar nele. Em meio a nossas frustrações, nós devemos glorificá-lo. É assim que Ele quer que nós façamos. Isso se chama maturidade. Porque seguir a Jesus, quando tudo está indo bem, quando tudo está tranquilo, quando tudo está perfeito, é uma coisa. Agora, continuar seguindo e obedecendo, quando a nossa vontade é exatamente ir para um lado e Ele diz para a gente ir para o outro, aí exige de nós confiança. Isso só vai acontecer diariamente, na caminhada com o Senhor. Que Deus nos ajude, querido, a crescer espiritualmente.
Não sermos meninos na fé, como Paulo fala lá em Corinto. Sermos homens e mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, para que as adversidades da vida, as frustrações que as vidas nos trazem, a gente possa canalizar isso para o lugar correto. Amém? Vamos ficar de pé?